Gravando já? Acho que não, né? Não, tá ainda não. Tô só vendo se no YouTube já vai aparecer. Se quiser confirmar aí também, puder confirmar aí também. Estou com ele aberto aqui e ainda não. Ele demora um pouquinho. Apareceu aqui a agenda. Para mim aqui já começou a aparecer. Pode ser até a cabeçona da Helena ali. Beleza, simbora. Deixa eu começar a gravação aqui. Bora, pessoal, se ajeita aí para sair todo mundo bonito. Teve o cabelo, Weston? Tá bom. Aliás, ele tá aqui hoje, vai contigo. E ainda fui cortar o cabelo hoje, né? Esse Wesley. Bem, vamos lá. Pessoal, boa noite para todos. Mais uma vez a gente está aqui no nosso bate-papo Aqua. Eu sou a Daiana Carvalho, sou uma das organizadoras dessa comunidade. Também trabalho na Aquabit. Hoje a gente tem 2 convidados especiais para falar um pouquinho sobre processos dentro da nossa produção e como esses processos ajudam o produtor a ter um melhor lucro, uma melhor organização dentro da produção deles. Eu vou pedir para o Ailton se apresentar, em seguida o Wesley faz a apresentação dele, que eu acredito que fica mais interessante vocês se apresentarem. Vai lá, Ailton. Valeu, Daiana, obrigado. Bem, sou Ailton Rodrigues, sou um dos idealizadores da Aquabit e também contribuo em parte de criação e organização da comunidade Aqua. A Aquabit, ela vem trazendo a parte de controles da produção através do aplicativo, plataforma web também, desde o momento que cadastra os viveiros, os tanques, coloca os animais na água, joga ração, acompanha o desenvolvimento dos animais, até a despesca, e com isso tendo resultado. Além de acompanhar o resultado durante o processo produtivo, no final do ciclo também ele acompanha. E quando a Daiana me falou desse tema, né, a Daiana que coordena a comunidade, e perguntou se a gente poderia falar, eu falei, cara, é um grande prazer. É um tema que já faz parte da minha vida há um bom tempo. Eu sou especializado em gestão de projeto em TI, então já trabalho com projetos há um bom tempo, e aí é muito... E entra um pouco do tripé da parte de projetos, e aí é o que a gente vai falar também, desse tripé na parte da produção. Então, pessoas, processos, e lá também entra a parte de custos. Já na parte de produção, pessoas, processos e tecnologias. Então, esperamos aprender muito nessa noite. E aí Daiana me falou, né, convidar uma pessoa para fazer parte desse painel. Aí lembrei do meu amigo Wesley. A gente já fez algumas ações juntos, e parceiraço aí, né, de jornada. Convidei ele de bate-pronto aí, falou, aí, estamos juntos. Vamos lá aprender muito nessa noite aí, juntos aí, compartilhando conhecimento. Vai lá, Wesley. Olá, amigos, boa noite. Tá? Eu me chamo Wesley Silva Matos, eu sou engenheiro de pesca, né? Estou aqui principalmente na região do Maranhão. Em alguns momentos tive a oportunidade de ir para alguns estados vizinhos aqui para conhecer um pouquinho, né? Tentar contribuir um pouquinho. E aí a gente vem atuando já na atividade aproximadamente 15 anos, tá? Lidando diretamente com o produtor familiar, empresários, grupo de empresários, né? Em alguns momentos, né? Prestando uma consultoria para prefeituras também. Então, assim, de uma forma geral, a gente vem tentando contribuir com a atividade aqui no estado. Desde a época de graduação, que eu já me identifiquei com a aquicultura, né? Porque como a engenharia de pesca trabalha dois principais ramos, pesca e aquicultura, me apaixonei pela aquicultura, me apaixonei pela tecnologia, venho de uma realidade em que o peixe era fundamental para a subsistência,
Então, a gente tem um carinho especial pela atividade. E quando a Ailton convidou para a gente conversar um pouquinho, né, adorei esse nome, bate-papo, eu me senti honrado com o convite e à disposição para a gente trocar experiências, né? O que eu puder falar desses quase 15 anos que eu estou na atividade, né, enquanto profissional, estou à disposição aqui para contribuir. Que bacana, bacana. Essa temática, né, de pessoas, processo e tecnologia, inclusive a sigla é PPT, então é uma sigla já, inclusive na linguagem do empreendedorismo, eles chamam de framework de uma prática, e isso já vem sendo trabalhado há muito tempo nas indústrias, nos negócios em si, e eu comecei a falar desse tema já há um certo tempo e praticando com clientes da gente, né, ajudando eles a organizar o processo produtivo deles. Inclusive, é uma das mentorias que a gente faz com eles, ajudar a enxergar como é que deve se organizar. E eu até digo, e logo de cara, quando a gente está conversando, falar, são 3 fatores principais: pessoas, processos, tecnologia. Processos e tecnologia, nós entramos junto, nós ajudamos vocês. Pessoas, internamente, são vocês. A gente dá algumas dicas, mas é muito interno isso, né? Então, a gente não consegue ter uma atuação mais efetiva quanto a processos e tecnologias. E os 3 é um tripé. É um tripé, é como se fosse aqueles banquinhos de 3 pernas. Se você tirar um, ele vai cair, né? Então, já, tipo, imaginando-se os 3 pontos, os pilares, o tripé. Então, se eu tenho pessoas, ou seja, tenho uma equipe para executar, mesmo que não tenha equipe, é você e mais outra pessoa, ou se é só você, você tem disponibilidade para executar os processos, e você tem processos estruturado e não tem tecnologia, também não vai rodar. E aí você tem pessoas, tem tecnologia e não tem processos, também não vai rodar. E aí, se você tem tecnologia, tem processos e não tem pessoas, não vai rodar da mesma forma. E temos vários casos de situações de clientes nossos que já chegou com pessoas e com tecnologia e, de fato, não rodou por falta de processo. E já chegou com processos e com a tecnologia e não rodou por falta de pessoas. Então, é fundamental os 3 pilares. Claro que você pode contornar por um determinado tempo, até mesmo enxergando a realidade de cada propriedade, de cada produção, a realidade de cada produtor. Então, há possibilidade de você contornar, mas que isso não deve ser permanente, até você sentir uma certa mudança, virada de chave. Por exemplo, para ser mais claro, vamos falar de pessoas. E depois e aí eu cito a questão de processo também nessa exemplificação. Pessoas. Digamos que você, na sua produção, de cara você já enxerga que você precisa de pelo menos mais processo que você precisa. Porém, você não tem essas pessoas, essas mais 2 pessoas. Digamos que é apenas você e outra pessoa. O que você vai ter que fazer? Sobrecarregar alguém. Distribuir a carga dessa terceira pessoa que você precisa entre as 2 pessoas ou em apenas uma pessoa. Agora, é o que eu falei, periodicamente, porque você não vai aguentar por muito tempo. Então, se você sobrecarrega alguém em um determinado serviço, em uma determinada atividade, ela vai se cansar. E o que mais acontece, a execução vai ser falha, porque somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Então, nós não conseguimos executar uma carga muito além da nossa capacidade, né?
e até mesmo habilidade. Aí é outra coisa de pessoas também, habilidade. A gente levando para a produção, vamos imaginar que é uma pessoa que tem habilidade de manejo, adora fazer manejo, e você chega para ela e fala, velho, olha, você vai ter que cuidar da parte financeira administrativa. Você vai ter que pagar fornecedor, você vai ter que controlar o fluxo de caixa, você vai ter que pagar a equipe, e ele vai se sentir ali pressionado para executar essa atividade, porque não é a habilidade dele, ele não tem esse tipo de habilidade. Uma outra muito importante, comercialização. Chegar para ele e falar assim, velho, olha, o nosso vendedor saiu, a pessoa que... Ou então, um exemplo, a minha esposa, quem cuidava da parte de comercialização, e ela adoeceu, infelizmente, ou, sei lá, aconteceu qualquer outra situação, e alguém aqui internamente vai ter que assumir a parte de vendas. E você sabe que venda é uma virtude. Vender, tem que saber vender. Requer muito da comunicação, requer muito de relacionamento. E aí você tem que assumir uma atividade que você não tem habilidade para ela. Então, isso é momentâneo, isso é periódico. Da mesma forma, o processo. Né? Isso eu já estou falando de uma forma bem mais geral, mas a gente vai entrar ponto por ponto. Da mesma forma, o processo. Eu até falo muito do nível de maturidade. Esse termo eu uso muito. Maturidade dos processos dentro de uma produção. A gente se depara com realidades que precisa iniciar, controlar com alguma coisa. Precisa pelo menos anotar num papel. Precisa pelo menos avançar por uma planilha. E aí já temos aquele outro nível de maturidade mais ajustado, mais consolidado, que só a planilha já não resolve mais, porque os processos dele já estão bem estruturados, que ele precisa avançar por uma ferramenta mais tecnológica. Então, nessa linha, é nesse entendimento que vai ser o nosso debate hoje. E já vi aqui parceiros aqui que estão conosco, inclusive, eu vou chamá-los para participar, Giroto, Diandro e outros mais que estão aqui conosco, para contar seus casos reais, as suas realidades, porque é um bate-papo. Vamos imaginar que estamos ali numa mesa, num restaurante, e a gente pediu aquela peixada deliciosa, com uma geladinha saborosa, ou uma Coca-Cola estupidamente gelada, com limão e gelo, né? Ou um suco de laranja, para aqueles amantes do suco, né? Apesar que eu não bebo muito, mas adoro uma cervejinha gelada. E aí a gente vai aquele bate-papo de mesa. E aí eu queria falar agora sobre pessoas. Vamos começar a falar sobre pessoas, né? Então, falando de pessoas, tem várias nuances para falar de pessoas dentro do processo. Então, desde recrutamento da pessoa, e eu vou citar alguns casos reais também, viu? Que só não vou citar o santo, eu cito o milagre. Só não vou citar o santo. Né? Recrutamento de pessoas, capacitação das pessoas, relacionamento com as pessoas, humanização dentro da propriedade, né? E aí, cultura organizacional está relacionado sobre pessoas. Então, são pontos que dentro de uma produção, dentro de um empreendimento, e a gente está falando de empreendimento de fato, a gente está falando de negócios, que às vezes a gente ignora, às vezes a gente não dá a relevância que deveria dar, né? Tratando de pessoas. Acaba indo na execução, no operacional, na pancada do dia a dia, e aí a gente acaba de não tendo aquela determinada atenção. Se a gente pudesse, né, ter uma psicóloga, um psicólogo na equipe para estar nos alertando, nos dando direcionamento a nível de pessoas, eu não, tenho certeza que os resultados na produção seriam bem melhores. E aí eu vou chamar o meu parceiro Wesley para falar um pouquinho dessa temática no dia a dia no campo, nesses 15 anos de jornada que ele falou que tem aí.
situações distintas que ele já vivenciou. Também, se quiser citar só o milagre, cita só o milagre, não precisa citar o santo. Mas fale de uma estrutura pequena, fale de uma estrutura familiar, fale de uma estrutura que já tem uma equipe, fale de uma estrutura que tem uma equipe grande. Fique à vontade, meu amigo, a palavra é sua. Tá, obrigado, viu, Ailton? Então, vamos lá. Você falando, eu me lembrei de uma situação vivida recentemente. Recentemente, eu digo, foi 2023, acredito que foi 2023. Eu fui convidado pelo Sistema S, né, para a gente fazer um planejamento estratégico para atender a piscicultura aqui no estado. E aí a gente montou esse planejamento baseado no que se apresentou aí. E aí eu lembro que o gerente da unidade, ele me questionou assim: Wesley, você fala muito no perfil desse produtor que a gente vai trabalhar. Explique melhor. Eu acho que é por aí que você está me indagando. O que eu penso, amigos? O Maranhão, ele é um estado, né, de dimensões aqui bem consideradas. Então, a gente tem vários perfis de pessoas, né, pessoas que já estão no meio agropecuário e migram para a atividade, pessoas que nunca trabalharam no meio agropecuário e querem empreender, né, querem produzir peixe. Temos grupos de pessoas, né, associações, né, uma comunidade específica de determinado município que quer trabalhar. Então, a gente, para que o projeto aconteça, a gente começa a avaliar alguns aspectos destas pessoas, para ver se a gente consegue, né, de fato, ajudar. Por exemplo, o nível de escolaridade técnica, de escolaridade, né, para ver a aptidão técnica e o sistema e o projeto, né, e a piscicultura que pode ser implementada. Outro fator também que a gente avalia bastante, né, em relação a essa questão da pessoa, o nível de informação e que tipo de informação, aonde que vai buscar, porque eu lembro que uma vez aqui, uma época aqui no Maranhão, né, e estados vizinhos, todos lembram do Bioflocos, né, quando começou. Eu escutei ainda do Bioflocos na universidade, né, na Universidade Estadual. O professor já começou a falar do Bioflocos, um sistema, na época, ainda muito mais complexo do que agora, e as demandas para a gente começou a chegar. Wesley, vamos implementar o sistema de Bioflocos, vamos implementar os sistemas, vamos implantar o sistema de Bioflocos. E aí a gente foi avaliando esse perfil dessas pessoas, a gente percebia que a gente não tinha o nível de escolaridade, a gente não tinha um nível técnico, a gente não tinha capacitações específicas para que este empresário, o produtor, né, realmente tocasse esse projeto com a nossa consultoria e assistência. Então, dentro desse tema pessoas, é muito importante a gente identificar de fato esse perfil para que a gente consiga implementar um projeto de sucesso, né? Imagine quando a gente encontra um grupo, por exemplo, associações, e hoje eu trabalho com associações, algumas a gente consegue avançar e continuar trabalhando, outras, primeiro ano. Trago aqui um exemplo, fui convidado para trabalhar em um município há uns anos atrás, e aí nós conseguimos avançar na parte técnica. Só que este grupo, que na época a gente trabalhava, a gente prestava essa consultoria, a gente não conseguiu se unir em prol, né, de resultados comuns. Por exemplo, uma compra coletiva, uma venda coletiva de insumos, né, do produto final, capacitações avançadas, porque
quando se trata de pessoas, trabalhar pessoas, eu vejo a necessidade dessa capacitação e evolução coletiva. Então, a gente, de fato, parou porque nós não conseguimos avançar, né, nessa questão de melhorar o nosso perfil enquanto produtor na época. Então, realmente é um fator que define a continuidade ou não do projeto. Quando eu leio, quando eu estou estudando, a gente sempre vê, né, a atividade, uma ciência, se levar em consideração valores econômicos, né, a lucratividade, né, a sustentabilidade, lá por fim se fala do social. E eu já vejo que é o contrário. A gente precisa primeiro entender essa pessoa, né, entender o perfil o máximo possível para a gente conseguir, né, identificar aquilo que pode ser feito, já que a piscicultura ela é bem abrangente, né? Que bacana, mas eu falando aí, né, igual a gente tinha comentado antes, vem vindo na cabeça situações, né, casos. Eu vou contar 2 casos aqui, reais, né, claro, reais, de produtores nossos, falando de pessoas também. A gente tem um cliente que ele começou a trabalhar com produção de peixe, ele era de um outro segmento, e aí começou a trabalhar com produção de peixe. Ele acabou comprando a produção de uma outra pessoa, viu a oportunidade, e aí comprou a estrutura. E aí eu perguntei para ele assim, falei, cara, por que você comprou? O que estava dando de ruim lá na produção? E aí ele falou, não, ele ficou desgostoso, ele não conseguia organizar a equipe, ele não conseguia pessoas de confiança. Falei, tá, beleza, esse era o problema que ele estava tendo. E o que você fez para resolver? Aí falou, cara, eu acho que essa foi a minha jogada, foi o que eu acertei. Eu contratei um cara que tem vários anos de experiência na produção de tilápia, e aí ele vem acertando muito e eu coloquei ele para assumir a minha produção lá. É a minha pessoa de confiança. Se eu não tivesse esse cara, com certeza eu também não daria conta de continuar. Eu não daria continuidade. E aí, a gente conversando, ele brincando, ele até falou assim, inclusive, o cara que eu comprei a produção dele, ele falou, bicho, se eu tivesse conhecido esse cara antes, eu não tinha te vendido a minha propriedade. Eu não tinha te vendido a minha produção, a minha estrutura. Pessoas. E aí entra a história do recrutamento, entra a história da seleção, e entra o que você falou também. Tem um outro caso também, falando de pessoas, que veio na mente, conversando com também um cliente nosso, e aí falando sobre processos, né? E aí processo de tecnologia, na verdade. E ele falando assim, aí, cara, eu tenho o meu tratador, o cara que joga ração com o meu peixe, velho, ele tem um carinho tão grande pela minha propriedade, pela estrutura. Ele está comigo há mais de 5 anos. É o cara que eu não consigo fazer tão bem quanto o que ele faz. Porém, se eu pedir para ele fazer os processos que a gente precisa, ele não vai fazer. E aí, o que eu faço? Eu vou demitir esse cara, vou mandar ele embora e vou colocar um outro por causa dos processos que eu preciso executar, por causa do controle que eu preciso executar. Pessoas. Olha esse nunca de bico que ele ficou. E era o cara de confiança dele. E aí a gente discutiu sobre isso e achamos uma solução. Achamos um caminho para ele seguir, para que ele pudesse crescer a produção dele, de fato, como negócio, porém, sem demitir o cara de confiança que ele estava lá, que ele tinha lá. Wesker, vai lá, Wesker. A exemplo disto, Ailton, e colegas, falar para vocês uma experiência que eu vivi, né? Hoje, esse produtor, nós somos amigos, mas pensa um produtor que era desconfiado em relação
em relação às técnicas e tecnologias, né, aplicadas à piscicultura, à aquicultura de modo geral, né, o perfil desse produtor. Fui à propriedade dele, e aí nós estávamos conversando, e fui meio que psicólogo, né, deixei ele falar à vontade, sem tocar no tema de piscicultura, de tecnologia, enfim. E aí ele, Wesley, eu estou com um problema na minha piscicultura, o meu peixe ele não está comendo de jeito nenhum, já fiz isso, já fiz aquilo outro e não consegui. Quando eu percebi que ele já estava aberto para usar um pouquinho da ciência, aí eu consegui, né, ajudá-lo. Ele tinha, amigos, ele tinha tudo dentro da fazenda para a gente fazer o protocolo para corrigir o problema. Nós identificamos o problema, corrigimos, no outro dia o peixe respondeu, voltou a comer, e ele, foi milagre. Não foi milagre. Foi ciência. Foi ciência. Mas por esse pouquinho de experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, a gente vai conseguindo identificar pessoas, né? A exemplo disso, nós temos a comunidade ampla, né? Todo mundo com seu perfil, suas características, né? Suas especificidades, projetos mais técnicos, projetos menos técnicos, e aí vai ajustando. Então, é fundamental a gente, né, respeitar o tempo, os níveis de cada pessoa para que o projeto aconteça. Senão, realmente, o que a Ailton falou no início é verdade, a gente não consegue avançar. Um outro exemplo bem legal que eu vivi, isso é recente. A gente sabe que a alimentação, a ração, é o que mais impacta no custo, né? Mais impacta, é o que a gente vê de imediato na atividade. Um produtor, ele tinha estocado um produtor que estava migrando para a piscicultura, né? Aquilo que eu falei para vocês, já vinha de uma atividade, já vinha da atividade agropecuária, mas não tinha o conhecimento da piscicultura. Ele estocou, né? Somente com soja, o galpão dele para alimentar esses animais. E aí, numa conversa sem pressa, a gente conseguiu mostrar, né, que se o dinheiro empregado para aquele alimento, a gente conseguiria comprar um alimento ideal, balanceado para esses animais, e ele tinha investido menos. E aí também conseguimos, né, respeitando sempre, né, as características de cada um, ajudar nesse empreendimento, e aí ele começou a tocar, gostou tanto do resultado, que continuou avançando na atividade. Então, de fato, a gente respeitar cada característica de cada pessoa, de cada grupo, define o projeto e define o sucesso ou o fracasso do projeto. Bacana, bacana. Eu queria chamar a participação aí dos nossos colegas que estão aí para falar dessa temática pessoa, experiências que já viveram aí, ou que estão vivendo, né? Então, quem trabalha com equipe, dificuldade de recrutamento, e outra também, Wesley, eu queria que depois tu falasse um pouquinho sobre as opções que se tem na região e no Maranhão sobre capacitação. Eu lembro que ano passado teve um evento que vocês fizeram aí, uma oficina, eu queria que tu falasse um pouquinho, porque também está nessa linha aí da parte de capacitação. Girodo, eu não queria chamar exatamente você, mas eu sabia que ia ser você. Massa, meu amigo, parceiraço. Fale aí, fale da tua experiência também. Abre aí, tá fechado. Bom, boa noite aí para o pessoal. Se eu cair aí no meio, começou um ventinho aqui, a nossa internet já fica instável aqui. Essa questão de capacitação em pessoal, uma coisa que eu tenho observado, tem bastante relação com a tradição ou com aquilo que a região, não é nem o estado, muitas vezes é a própria região tem como apresentado. Por exemplo, a gente pega o Paraná, o maior produtor, a gente tem aí inúmeras cidades e regiões produtoras. Quando você vai para uma outra região que aquela atividade ela não é
consolidada ou que ela é novidade, né? Perfeito. A gente observa que pouquíssimos apresentam interesse, ou aqueles que apresentam interesse têm que começar do zero. Muitas vezes a atividade rural, nem a atividade rural como um todo não é característica, né? Então você tem que trazer. Então eu acho que, e também tem a cara como boa para a cidade ou boa para a região, legal, eu vou lá trabalhar com produção de peixe, com piscicultura, carcinicultura, porque eu sei que ela tem um visual bom, ela me traz bons resultados. Mesmo o pessoal, a pessoa tem que se sentir bem, eu trabalho numa atividade que gera riqueza para todo mundo. Quando ela é uma exceção, quando ela não é consolidada, eu acho que é muito mais difícil você convencer a pessoa a sair, por exemplo, da cidade e ir para a área rural, às vezes com dificuldade de condução, então ela também não se sente estimulada. Então, acho que é muito também da realidade da região, né? Algumas regiões de alguns estados são mais ou menos influenciados pela produção de peixe. Por exemplo, tem Rio Grande do Sul, o pessoal tem uma relação grande com carpa, né? É mais comum a produção de carpa no Rio Grande do Sul. Se eu vier aqui para o Paraná e falar, eu preciso de alguém que trabalhe com carpa, a gente vai ter, mas são raros. Por quê? Porque a tradição, a região, ela tem essa afinidade. Então, acho que muito da região para entender a afinidade. E tem ainda algumas questões que eu acho que da questão do urbano e do rural, né? É muito difícil convencer a pessoa da cidade que não tem afinidade com o meio rural de sair da cidade e ir trabalhar no meio rural. Muitas vezes ela não vai sentir a vontade em fazer isso. Então, só que se aquilo já é consolidado, aquilo já é importante, por exemplo, Santa Fé do Sul. Quem não sabe em Santa Fé do Sul o que é piscicultura, né? Não tem, acho que não vai ter ninguém na cidade que não saiba o que é piscicultura em tanque-rede, como Maripá, no Paraná, ou outras Maripá, cidades, no Paraná. né? Toledo. Ou por exemplo, na região de São Francisco, ali que você tem ali Pernambuco, Bahia, né? Bahia também, né? Bahia, que você tem. Então, lá é consolidado essas regiões. Então, acho que isso influencia muito nessa escolha de pessoal e na vontade da pessoa trabalhar na atividade, né? Como um reconhecimento. Giroto, tu foi cirúrgico, Giroto. Cara, isso que você trouxe aí é real. E aí eu lembro também de um caso, Mato Grosso, Centro-Oeste, de um cliente nosso, exatamente o que você falou. Ele falou, Ailton, cara, como é que eu faço para contratar um cara para trabalhar com peixe se o cara só trabalha com boi? O cara só tira leite, o cara trabalha com... Véi, é muito... Aí eu chego para o cara, eu vou procurar... Na região não vou achar ninguém que já trabalhou com peixe. Eu vou procurar o cara que trabalhou com boi. Eu falo, velho, tu vai trabalhar com peixe agora. Ele vai pensar, tá, eu vou pescar no rio? Não, eu tenho um tanto de peixe, você vai jogar. Mas como assim? Você entende? E aí, além do trabalho de convencimento para o cara ir para uma atividade que ele não tem habilidade, que ele nunca teve experiência, e ele ainda vai ter que treinar, vai ter que capacitar aquele cara para poder executar a atividade lá que ele... Acho que nos melhores mundos dele, ele nunca imaginou que ele iria fazer aquilo, deixar de cuidar de boi, deixar de tirar leite para cuidar de peixe. Né? E aí, o quão prazeroso né? Maravilhoso. Mas ele é uma situação, o Giroto falou muito bem isso, que tem regiões que é mais difícil ainda por não ter a piscicultura ou carcinicultura como um dos principais meios produtivos da agropecuária naquela região, da pecuária naquela região. Wesley, tu ia falar sobre capacitação. Obrigado, Giroto. Cara, massa, tua contribuição. Valeu, Giroto, obrigado. Muito bom mesmo. Aí eu quero falar um pouquinho sobre o que o Giroto falou também, aí responda a sua pergunta, meu amigo Ailton. Giroto, imagine o meu estado aqui, né? Eu sou maranhense da região central do Maranhão, minha cidade é Bacabal, é a região do Médio Mearim, né? O segundo maior rio do estado, né? Corta o estado todinho, que é, né, de tamanho de um país europeu, por exemplo. Nós temos aqui 4 regiões. Nós temos uma região pré-amazônica, nós temos a região
Tocantina, nós temos litoral e nós temos uma região, né, que é considerada ali o Cerrado. Imagine, né, assim, a pluralidade das pessoas que existem dentro do estado. Regiões mais aptas, né, para a produção, pessoas, né, com mais aptidão para a produção. Então, de fato, a gente precisa olhar com muita atenção para essas características para poder, né, incentivar ou não a atividade. E aí, dentro do que o Ailton perguntou sobre assim, aonde que a gente identificou esse perfil, como capacitar, onde capacitar, quem faz isso dentro do Estado. Hoje nós temos aqui o Sistema S muito forte, né, o Senário, o Sebrae, trabalhando e fortalecendo cada vez mais a psicultura, com treinamentos, oficinas, dias de campo, assistência técnica e consultorias. Então, assim, quando eu estou dentro do processo, ajudando, eu tento fazer isso de forma gradativa. Por exemplo, existe uma região da Baixada Maranhense, né, alguns chamam até de Pantanal Maranhense, de Pantanal, né, no Maranhão, que é bem forte a atividade. Então, a gente chega, mesmo nessa região que é bem forte a atividade, a gente chega em regiões que já praticam a atividade vários anos, mas que nunca passaram por uma capacitação básica. Então, quando a gente identifica esse perfil, né, essa pessoa ou esse grupo, a gente vai trabalhando isso gradativamente, a básica, intermediária, avançada, e paralelo a isso, né, processos e tecnologias. E aí a gente consegue avançar, né, às vezes um pouco mais rápido, às vezes em passos mais lentos, porque a gente precisa, eu acho que foi o Maurício que falou mais cedo, muita coisa a gente precisa revisar durante o processo, né, porque a gente trabalha com pessoas, respeitando cada característica, né, cada sentimento, tudo vivido, e assim a gente vai avançando. Então, principalmente hoje, eu vejo, né, o Sistema S muito forte nessa qualificação, né, nessa capacitação, nesse treinamento. O Sistema S muito forte, aí vem o Estado e alguns municípios também já possuem um corpo técnico que conseguem já fazer esse trabalho, tá? Show de bola, Wes, show de bola. Bem, a gente já está quase uma hora falando só do tema pessoas. É muito bacana isso, é muito assunto, muito legal. Tá, vamos passar para o segundo tripé, processos, né? E aí, processos, gente, manejo, é campo, é execução, né? E processo, quando eu falei um pouco antes sobre o nível de maturidade dos processos, ele requer muito esse entendimento do que você executa e do que você tem com clareza documentado a execução desses processos. Não é simplesmente sair fazendo, não é simplesmente você sair executando. Se você sai simplesmente executando, isso está intrínseco na sua cabeça. Você não sabe se fez bem ou se fez ruim. Primeira coisa que você não consegue fazer é medir. Né? É igual, fazer uma analogia com dieta. Né? A alimentação, dieta alimentar. Não, eu não faço dieta, não. Eu como qualquer coisa, como qualquer hora, você não tem disciplina. Para mim, eu almoço meio-dia, eu almoço uma hora, eu almoço não sei o quê, eu como carne vermelha, carne branca, eu como muito, como pouco. Você não sabe nem como é que está a sua saúde. E se chegar no momento de você realmente, por determinada situação, você ter que passar a fazer um controle daquilo para o seu bem-estar, você vai ter uma dificuldade gigantesca para você poder se adaptar, para você criar uma rotina, para você poder criar processos. E eu até comentei um pouco antes que é possível, inclusive, até contornar quando você não tem pessoas suficientes, você não tem uma estrutura suficiente para executar os processos conforme deveria. Processos, quais processos? E aí a gente tem uma gama de processos que a gente
Não vai dar para a gente falar de todos, então a gente vai citar alguns aqui, até mesmo na nossa experiência do dia a dia aí na produção. Então, processos, desde a preparação de um viveiro, a preparação de um tanque, desde a manutenção dele, são processos, a aquisição de insumos, a aquisição de ração, a aquisição de alevinos, o povoamento, colocar as larvas no tanque, colocar os alevinos no tanque, acompanhar o crescimento, a biometria, a mortalidade. Você vê, a mortalidade para muitos produtores, controlar quanto de peixe morreu, é insignificante, é difícil fazer, não é importante fazer, e a gente já viu que determinadas produções, a mortalidade ela chega a salvar praticamente uma produção inteira e eliminar um prejuízo gigante. Eu lembro agora do Rafael Cordeiro, parceiro nosso, e ele já falou sobre isso, sobre o controle da mortalidade. Parece ser um processo tão simples, tão bobo, mas é tão importante você saber a quantidade de peixes que estão morrendo, a causa daquela morte, onde estão morrendo, em que momento, né? Então, às vezes, não, você ignora aquilo ali, está morrendo, deixa, quando você for espantar, já foi. Passou um boi, passou uma boiada, né? Passou um peixe, passou um cardume. Trazer para a nossa vivência. Então, a despesca, velho, é um processo, então, você fazer o processo de despesca, a venda, tem um documento que se utiliza no meio da indústria, que é o POP, P-O-P, né, que é o mapeamento de processos de uma operação. Na aquicultura, na piscicultura, na carcinicultura, a gente vem trabalhando nesse mapeamento de uma forma mais simplificada, mais entendível para o produtor, onde a gente faz a abordagem nos principais processos dentro da produção, nos principais mesmo, nos imprescindíveis. A gente nem avança na nuance ali, no detalhe, num ponto bem pequeno. A gente tenta focar pelo menos na parte do povoamento, pelo menos no arraçoamento, que é o maior volume de atividade, é o maior custo dentro da produção, pelo menos no acompanhamento do crescimento dos animais, que é através de uma biometria, através de uma transferência, e também na parte da venda, mortalidade e venda, né? Pelo menos isso. E aí a gente entra ainda com o processo de controle de estoque de ração, controle de estoque de insumos, né? Aí você começa, nossa senhora, é muita coisa para ser feito, uma pessoa só não consegue fazer isso, ele precisa de uma equipe gigantesca para controlar esses processos. Às vezes não. A maioria das vezes o que precisa é mapear os processos e criar-se o hábito, criar-se a rotina. E aí eu já começo a falar de casos reais também. Eu lembro de um cliente nosso, um parceiraço, um amigo da gente, ele tinha dificuldade em fazer com que o tratador, o arraçoador dele, controlasse a quantidade de ração que ele estava jogando. E aí ele falou, Ailton, eu fiz o seguinte, eu peguei aquelas que algumas regiões chamam de bombona, né, que são aqueles tambores plásticos de 200 litros, né, e aí eu peguei e fiz marcações nele. E aí falei para o meu tratador, falou, olha, você faz o seguinte, você vai jogando ração, quando passar dessa lista, você me fala, passou da primeira lista, passou da segunda lista, passou da terceira lista, e aí com isso ele passa a ter o controle da quantidade de ração que está sendo jogada. Isso é um processo, isso é o mapeamento de um processo, e aí ele passa a controlar de quanto em quanto tempo ele consegue chegar naquelas marcas dentro daquele tambor. Então já vi processo, cores, fitas, quem trabalha com tanque rede, fitas com cores diferentes, pano, tecidos com cores diferentes, para mapear, para mostrar que aquele tanque já passou por um determinado processo de vacinação, transferência, cabeceira, rabeira, meio, né? Então, são processos que se criam dentro de uma produção. E é fundamental, é super importante. Controlar o arraçoamento por dia, por semana,
cada um cria o seu processo, desde que seja criado e que tenha disciplina de controlar. Um caso mesmo, um outro caso, né, o produtor, ele estava muito à frente do manejo e pouco tempo para fazer o controle. E ele me falou, aí, o único dia que eu tenho é no sábado pela manhã. E é o único dia que eu vou poder fazer todos os registros e acompanhar os resultados. E aí eu falei, cara, se a única opção que você tem é essa, crie a disciplina para você fazer. Porque você vai levar toda uma semana para fazer em um só dia. Se você quebrar esse dia, você vai acumular 2 semanas. O ideal é que você compartilhe essa responsabilidade com as outras pessoas que estão dentro da sua equipe, porque ele tinha pessoas na equipe. Você não tem que concentrar tudo em você, todos os processos em você. Compartilhe a responsabilidade com outras pessoas. Que aí sim, quando você chegar no sábado pela manhã, você vai chegar mais para revisar e avaliar o que está sendo feito e tomar as decisões estratégicas. E não ficar louco correndo para registrar os dados. Né? Wesley, a palavra está contigo. Fale para a gente aí de casos reais que tu tem vivenciado aí na produção aí com relação ao processo, o que tem que fazer, o que tu tem feito de diferente e de resultados positivos, de repente resultados negativos, porque não seguir os processos. Boa. Então, vamos lá. Em relação, assim, aos processos, vejo 2 situações bem claras para a gente trabalhar. Primeiro, o produtor que já está, né, na atividade, já está cultivando, já está trabalhando, e o empresário, né, que quer investir na atividade. Trazer para vocês aqui um exemplo óbvio. Para a gente produzir peixe, para a gente cultivar peixe, precisamos de água. Dentro desse processo, eu ainda me deparo, né, com projetos que não fizeram sequer a demanda hídrica para funcionamento. Ou seja, nesse período aqui no estado está muito seco. Então, existem várias pisciculturas que não têm água para a gente continuar trabalhando, porque não se atentaram para esse detalhe. Por que eu estou trazendo isso? Porque quando eu sou convidado, né, ou sou contratado para a gente implantar uma piscicultura, a primeira etapa do processo, de fato, é a gente calcular quanto de água vai ser preciso para a gente tocar esse sistema. Né? Existem vários sistemas, a circulação, aqui a gente trabalha muito no semi-intensivo, intensivo e viveiros escavados, então a gente consegue aí definir já e resolver, né, para não ter esse susto no período de seca. E dentro desse planejamento, né, dessa etapa, aí sim a gente consegue definir todos os processos para cada sistema que a gente implementa. Preparação de viveiros, aclimatação por espécie, tá? Sempre que eu trabalho, eu tento apresentar o máximo possível de informações das espécies que trabalhamos, porque aqui no estado nós temos uma graça que é poder trabalhar todas as espécies de climas tropicais, né? A gente tem espécies amazônicas, a gente tem espécies exóticas, tilápia, upanga, né? Existem produtores, né, poucos, mas que trabalham a carpa. Então, a gente tem essa variedade. Então, a gente consegue passar cada etapa do processo por espécie para cada região e para cada produtor. Biometria fundamental. Existe quem, aqui, né, alguns colegas defendem que não há necessidade da biometria, porque pode estressar os animais, e em alguns casos estressa mesmo, dependendo da forma que é feita, mas aí a gente volta para o tema anterior. Como a gente trabalha com pessoas, existem pessoas que têm um nível de organização maior, um entendimento melhor, então, assim, consegue ajustar ou não a biometria, mas a gente tem pessoas que já têm mais dificuldade.
precisa ver o peixe para acreditar no resultado. Então, a gente respeita bastante a biometria para correção do manejo nutricional. A despesca, participei nessa semana de uma despesca grande, né, um peixe que ia para um estado vizinho. Então, a gente acompanha para identificando o processo, e aí a gente cria até o protocolo para cada situação, né, e a gente conseguiu identificar alguns erros, por exemplo. Acho bacana, Wesley, desculpa te interromper, o termo protocolo. É praticamente o mesmo POP que eu falei, né? Na linguagem da agricultura é o protocolo. É os processos a serem seguidos, as etapas a serem seguidas dentro daquilo, né? Exato, Ailton. E Perfeito. aí eu tento sempre colocar isso, registrar isso para o produtor, porque fica como é que eu posso dizer, passos a serem seguidos, né? Então, cada etapazinha bem definida. Então, essa semana, participei de uma despesca grande, peixe para o Pará, e aí eu consegui identificar que no momento, né, a gente estava tirando o peixe do viveiro, o produtor a equipe tirando o peixe do viveiro, e na hora de aplicar o choque térmico, faltou o termômetro para a gente realmente definir logo no início a temperatura para a gente receber esses animais e aí sim otimizar esse processo. Então, é fundamental, assim, cada etapa a gente realmente protocolar. Eu passei uma época em laboratórios, né? Estagiei em laboratório, né? Acompanhei laboratório, tenho amigos que trabalham com laboratórios, uma região muito forte aqui, e aí tive a oportunidade de prestar uma consultoria para alguns laboratórios e percebi isso, que dentro do processo de reprodução não existia um registro e meio que pegava a regra geral de como se faz uma reprodução e se aplicava em todas as espécies. A gente conseguiu identificar que o nível de hormônio aplicado lá nas matrizes chegava a ser mais que o dobro do que o recomendado. E a gente sabe que hipófise, né, ainda é o insumo mais caro desse processo. A gente conseguiu identificar, fizemos o passo a passo, definimos as dosagens por espécie e o custo, o produtor ficou feliz, né? Quando a gente diminui custo, sobra mais dinheiro no bolso. Então, realmente, a gente tem que respeitar todos esses processos, desde a recepção, aclimatação, biometria para correção, um processo, né, que, com os produtores que eu trabalho diretamente, a gente acompanha de perto qualidade de água. Então, assim, aqui agora é complicado, muito complicado mesmo, porque é muito quente. Já peguei água aqui com 42, né? Para as espécies que a gente trabalha, já suspende a alimentação, a amônia lá em cima, na iminência mesmo da gente começar a contar peixe. Já contamos peixe aqui com o produtor, porque realmente mudou muito, e a gente vai, processo, ó, esse horário oxigênio, esse horário pH, esse horário amônia, esse horário nitrito, alcalinidade, nós vamos fazer, se der oxigênio baixo, se der amônia, então a gente respeitar ao máximo os processos, porque é uma atividade assim. A piscicultura é uma atividade fantástica, né? A gente trabalha com organismo vivo em água. Meu amigo, se a gente não tiver atento aos processos, registrando, corrigindo, fazendo manutenção, o susto pode ser final de carreira. Show de bola, Wesley. Um caso também, veio aqui na mente aqui agora, sobre a questão de você controlar a fase juvenil, né? Aliás, berçário engorda, pelo menos berçário engorda, né? É um cliente da gente, Roraima, ele... É engraçado, eu fazendo a apresentação para ele, a gente conversando, e ele falou, Nail, eu fui tirar, começou a produzir recentemente, é investidor. Eu, Ailton, eu fui tirar o lote aqui e tive uma surpresa desagradável. Eu fiz um povoamento lá, coloquei
eu não lembro agora exatamente a quantidade, mas tipo assim, 10 mil alevinos. Então, ele tinha ali uma margem de mortalidade, uma expectativa boa de tirar uma certa quantidade de peixes de lá, e quando ele foi tirar, fazer a despesca de fato, estava muito abaixo. E aí ele já estava sendo orientado por um especialista para ele poder fazer versário, para ele trabalhar o versário, para poder fazer a transferência já ali nas 30, 40, 50 gramas, para ele ter um controle exato da quantidade de animais que ele estava colocando no tanque de engorda, e controlar o crescimento desses animais. Então, isso me fez lembrar dessa situação. E eu te falei também pontos positivos e negativos, eu lembro também de um outro produtor que acabou perdendo esse controle na parte de versário e teve um desequilíbrio total, um cliente nosso, aqui da região, um desequilíbrio total na produção dele, e aí teve que dar um passinho atrás também, chamou um especialista para fazer todo o processo versário certinho, acompanhando o crescimento, o desenvolvimento, para fazer a transferência, contabilizar. Inclusive, eu fui lá ajudar ele na transferência, eu participei do dia de campo lá. E está super satisfeito com o resultado. Processo. Processo. Pode falar, Wesley. Então, vamos lá. Você falou sobre as fases, eu quero trazer aqui, compartilhar com os colegas um caso de sucesso. Aqui no Maranhão, existe um município chamado Martinha. Martinha, ele é forte, Martinha é região, fica na Baixada Maranhense, forte na produção de peixe. E lá a gente consegue acompanhar 3 comunidades. A comunidade iniciada da Grande Cajá, a comunidade Santa Isabel e a comunidade Santa Rita. Cada comunidade a gente acompanha um grupo de produtores. E começamos acompanhando o dobro de produtores que acompanhamos hoje. Esses que permanecem, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu avançar de uma forma extraordinária. A gente foi ajustando esses processos, densidade de estocagem para as características do sistema, arraçoamento com ração específica por espécie, foi ajustando. Qualidade de água. Antigamente se fazia muito no Maranhão, pelo sistema que a gente trabalha, que é o sistema de viveiros escavados, principalmente, povoamento direto. Quando a gente fazia povoamento direto, quando eu cheguei na região, que se fazia o povoamento direto, a gente tinha que esperar 1 ano para ver se ia dar certo ou não. Não tinha mais o que fazer, era só projetados os viveiros de engorda construídos, que não eram nem projetados, construídos os viveiros de engorda. Passamos para 2 fases. Começamos a receber esses animais e repicar para os viveiros de engorda, ou aqueles que a gente não tinha essas estruturas, recebíamos em um viveiro, depois dividíamos. O que a gente dividia, o que recebia, esse lote classificado, contadinho, pesado, a gente tinha um bom resultado. Aquele que tinha recebido os alevinos, a gente não sabia o que tinha acontecido. Então, a gente foi convencendo que precisavam de berço, os berçários, precisávamos da cama, que era as recrias, e no final engorda. E sempre dizendo para os produtores, gente, na engorda a gente não pode errar. Por quê? A literatura nos diz assim, aceitável até 20% de mortalidade. Agora, você coloque 20% dependendo do sistema de produção. 20%, não, aqui a gente vai reduzir ao máximo esse número. Aqui a gente pode até perder alguma coisa aqui no berço, por conta da transporte, realmente alguns animais, mas recria e engorda já bem definido. Os produtores que entenderam esse processo, esses processos, amigos, eu vou dizer para vocês, hoje estão milionários. Então, hoje eu trabalho com produtores que começaram produzindo ali 1.500 quilos, 2.000 quilos, que hoje passaram das 100 toneladas, e esse grupo trabalha hoje na casa dos milhões, respeitando todos os processos,
criando os nossos protocolos. Por que eu digo criando? Porque respeitando sempre as características de cada local, espécie, clima, enfim, a gente conseguiu avançar bastante mesmo na atividade. Aqueles que tiveram um pouco mais de dificuldade, resistência de aceitar que a piscicultura de hoje não é a piscicultura de 80, não é de 90, não é dos anos 2000, alguns já realmente desanimaram, pararam, e outros estão tentando, estão sofrendo para se adequar à realidade e respeitar. Tem que respeitar os processos, né? Tem que respeitar a ciência. É o que eu sempre digo. Assim, a gente não faz nada de diferente, a gente não está inventando a roda, a gente não está criando, a gente está respeitando o que a ciência nos entregou até hoje, né? E criando, sim, os processos e protocolos para cada etapa, para cada sistema. Show de bola. Eu queria pedir uma contribuição de uma criança que está aqui participando do grupo. Criança, eu digo assim, a nível de produção, né, que é o Maurício, aí, tem poucos anos aí produzindo. Queria que ele citasse um caso dele de processo, Maurício, por favor, aí, contribua para a gente, falasse, eu sei que são muitos processos seu, ainda mais da forma que você trabalha e a jornada que você adquiriu, então foi muito aprendizado, muita busca, muito estudo, eu já acompanho de perto, já de um certo tempo, a gente já conversou várias vezes, né, já trocou figurinha várias vezes, eu queria que tu falasse de um processo que você pratica aí e a importância dele para ti. Por favor. Na realidade, assim, a gente, na parte de produção de alevino, né, apesar de a gente ser pequeno, né, pequeno porte, né, nós não temos uma escala gigantesca de produção, mas a gente tem nossos protocolos, que nem o Wesley falou, a gente tem nossos protocolos de reprodução, né? A gente, desde o início, começou a trabalhar, eu sempre fui muito curioso, né? Eu sou simplesmente, que nem eu sempre digo, eu sou simplesmente um técnico em agropecuária. Eu não tenho um mestrado, eu não tenho uma graduação, mas eu tenho uma curiosidade, né? E tem a minha esposa, minha esposa, ela é muito precisa em termos de organização. Eu sou uma pessoa, a gente se completa, eu sou um pouco desorganizado. Estou sendo bem humilde dizer pouco. Eu não quero me botar, né? Não, mas eu melhorei bastante, né? Então, o que acontece? Desde o início, começou lá em 2001, nosso trabalho aqui, na parte de reprodução com dourado, até 2010, por aí, 2009, todas era rotina. Todas as desovas fazia dando certo ou não dando certo, anotava tudo que tinha acontecido. Era um processo sempre. Por quê? Porque baseado naquilo que tu anotou, e foi muito importante, eu vou chegar lá no que eu estou dizendo, foi muito importante a gente ter essas anotações, e era assim, ó, eu anotava tudo. Era o histórico, né, Maurício? O histórico. Tanto que eu sempre brinco assim, ó, a gente fez 16 tentativas de dourado de 2002 até conseguir a primeira desova em 2004, que a gente conseguiu lá. Meu pai dizia que como a gente tinha olaria, e o processo de produção de olaria é o seguinte, até tu arrumar um tijolo novo que tu lance, tu leva muito tempo. Depois que tu consegue fazer o primeiro certo, que ele não racha, não entorta, tu queimou, ele ficou com força, resistência, tu faz 1 milhão. Então o pai chegava para mim e dizia assim, eu quero que tu faça um dourado para mim, para ver se esse dinheiro está indo fora. Então a gente teve essa cautela assim, de sempre cuidar no fazer. Então a gente trabalha, incrível, fala assim, às vezes o pessoal acha assim, mas nós aqui, Wesley, a gente tem horário. E a gente percebeu o melhor horário que o peixe desova. Não só a dose, a gente tem as doses de hormônio, mas a gente tem peixe que não adianta, a gente acorda às 5 horas da manhã, porque o melhor horário que ele vai fazer a reprodução dele é entre as 6 e as 8 horas. Então a gente trabalha com a hipofização para ele desovar naquele horário.
O bom seria ele desovar 3 horas da tarde, né? Ficar ali tranquilão, mas não tem, né? Então a gente trabalha nessa fase. E essa questão de a gente ter anotado muito tudo, assim, de ter passado todas as etapas, que são, acho que são 5, 6 cadernos. Infelizmente, eu não sei se a gente conseguiu salvar todos na enchente, porque a gente ainda está. Aqui dá para ver, aqui, ó, aqui onde foi a água. Então, a gente teve coisas que a gente até tinha achado que tinha salvado, mas quando a água começou a baixar, os móveis se entregaram e parte da nossa literatura caiu. Então, a gente ainda não chegou nessa parte. Mas, quando eu tive o problema, que eu tive uma crise de ansiedade, né? E eu fui fazer um tratamento, isso fazem 5 anos, 6 anos. E, cara, eu fiz o tratamento com um remédio lá que o psiquiatra deu e eu comecei a perder a memória e esqueci as coisas. E quando chegou no período reprodutivo, simplesmente eu não sabia mais fazer. Caramba! Eu tive que começar a aprender de novo. A sorte que a gente tinha tudo isso anotado. Então, eu tive que começar a ler todos aqueles processos que tinha acontecido, que podia ter acontecido, porque eu tive que reaprender a fazer. Porque parte da minha memória, infelizmente, foi. Aprendi de novo, com mais facilidade. Então, quando a gente tem o processo que tu já faz e tu tem ele já com o protocolo, né? Protocolo, vamos fazer uma prova de dourado. Isso é que nem eu vejo, às vezes, assim, às vezes a gente vai nas outras pisciculturas, né? E, cara, se eu vou ir buscar um peixe em tal lugar, eu levo tudo que eu preciso, né? Não posso chegar lá e, faltou isso, faltou aquilo. Então, tem que ter ali, ó, protocolo checklist. Precisa isso. Então, às vezes, quando eu tinha mais o meu primo que ajudava aqui, e às vezes eu pedia para eles ver tudo que precisava para nós ir no tanque buscar legumes. E aí, vamos indo que eu já vou ver se está tudo ali. Aí geralmente eu chegava ali no galpão, daí eu começava a olhar o que eles poderiam ter esquecido, né? Porque... Tempo perdido. Tu vai lá, chega lá, faltou isso aqui, faltou aquilo ali, faltou, porque os nossos tanques, eles são tanques que não são muito fáceis de lidar, né? Porque a gente, nossa piscicultura, parte dela, a gente fez os tanques para produção de peixe. Mas a maior parte dela secava de olaria, né? A gente cavava barro e entramos no projeto de reestruturação de área degradada com o projeto de piscicultura. Ficamos com a piscicultura e encerramos a olaria, né? Então nessa parte de reprodução de peixe, a gente tem até a questão de arraçoamento, por exemplo, o processo de larvicultura do dourado, ele é bem complexo, né? Ele é uma coisa que a pior parte da produção do dourado é a larvicultura, porque o canibalismo é terrível, né? Então, a gente foi aprimorando, até conseguir chegar a um patamar assim que, comparado com outros produtores, eu acho que eu tenho que aprender muito ainda, pelo que eu vejo, assim, né? Mas, por exemplo, para a nossa estrutura que a gente tem e pelo que a gente quer, né? Porque tem gente que tem desejo gigantesco, né? Quer construir, como eu vou dizer, quer ter muito, 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 crescer, ficar grande, milionário. Cara, eu talvez esteja errado, mas eu acho que a melhor coisa que a gente tem na vida é viver. E depende do que tu faz, tu passa a tua vida inteira fazendo e não vivendo. E quando tu chega na oportunidade que tu ganhou para viver, tu já não tem mais quase tempo ou saúde, porque tu gastou quase tudo fazendo aquilo para te chegar a um patamar que tu queria. Então, a gente procura dosar, né? Trabalha bastante, adoro o que eu faço, amo o que eu faço, mesmo o pessoal que chega às vezes, coitado, cara, contar um segredinho. Não é sacrifício nenhum fazer tudo de novo, porque eu adoro o que eu faço.
É ruim a gente perder, perdemos tudo. Mas vamos fazer de novo, por quê? Porque não é sofrimento, né? É ruim tu perder, claro, tu já tinha um capital, tu já tinha uma estabilidade, tu já, sabe, tu já podia chegar em casa de noite, sentar, hoje, que nem eu estava brincando com hoje, cara, nos próximos 5 anos tem que, ó, fazer de conta que eu tenho 20 de novo. Então, show de bola, Maurício. mas isso é importante, né? Eu aprendo muito na comunidade, eu sou muito grato, né? Agradeço o Alisson não participa muito, que o Alisson que me apresentou para vocês. E, cara, eu vou dizer para vocês, ó, eu estou crescendo muito, estou aprendendo muito com todos vocês aqui na comunidade. A gente nunca tem, como é que é o ditado? A gente nunca sabe tanto que não pode aprender e nem sabe tão pouco que não pode ensinar, né? Então Obrigadão, Maurício. Fico muito agradecido a vocês aí, principalmente por hoje também, né? A aula, ó. Show de bola. Obrigadão, Maurício. Obrigadão, Maurício. Olha, show de bola. Cara, é muito gratificante, assim, a gente ouvir a realidade, ouvir o produtor, ouvir o que está fazendo no campo, o que está fazendo de fato, e a diferença que se faz. Isso aí que o Maurício falou aí é fantástico. E aí a gente vai para o outro tripé, né, que é falar de tecnologia. Então, como eu disse no início, pessoas, processo, tecnologia. E aí, tecnologia, a gente entra sobre o meio que você tem para você poder ter o controle sobre os processos. E além desse controle sobre os processos, de repente, a possibilidade de você avaliar o desempenho das pessoas. Porque como é que você vai? Você está brigando por custo, você está brigando por ter o melhor resultado. E esse melhor resultado da tua produção envolve aquele processo. Não estiver satisfeito, não estiver executando numa atividade que ele goste de fazer, se ele, sei lá, por qualquer outro fator, vai fazer aquilo com má vontade, velho, o teu processo não vai ser executado conforme você precisa. Entende? Então, exatamente. Então, pessoas, processo e a tecnologia, ela vem somar aos dois outros tripés para você poder avaliar como é que isso está sendo feito. Maurício citou o caso do que ele usava, a tecnologia que ele usava na época era fazer anotações em cadernos. E essa tecnologia que ele usava foi o que o ajudou. Se ele não tivesse feito, tinha ferrado. Hoje, a gente tem planilhas, a gente tem Excel, tem os cadernos, tem as anotações, tem os formulários, tem aplicativos, tem sistemas aí que se pode ser usado para controlar esses processos e avaliar os resultados, né? Nós, o que é o nosso principal objetivo e a nossa principal ferramenta é a nossa plataforma de controle da produção, desde o aplicativo até a plataforma web, onde ajuda a controlar desde a parte do manejo até a parte financeira, custos e tudo mais, né? E isso vem de encontro a tudo que está sendo feito. E aí eu vou citar alguns casos reais, né? Então, já tive em contato com produtores que nos contratou, né, para usar na produção dele. Ele tinha tecnologia excelente para controlar a produção dele e faltou a parte de processo. E ele não conseguiu fazer com que a nossa ferramenta ajudasse ele. Foi a falha da nossa ferramenta? Foi a falha do que ele não tinha de processo. Acontece também da nossa ferramenta não atender a expectativa. Isso é normal acontecer, dependendo do processo que ele vem executando, e ele não precisa mudar aquele processo se ele está tendo sucesso naquele processo. É meio que nessa linha. Mas a ferramenta, a forma de que ele faz o controle é imprescindível. Casos reais também de produtores que controlam a produção no Excel, nas planilhas, a curva de crescimento, a comparação, e para ele apresenta um resultado. Então, se ele consegue controlar dessa forma e está trazendo resultado, e ele consegue ter uma visão clara do que ele precisa executar, perfeitamente. Então, a tecnologia ela vem como aliada, né? Ela é um investimento que precisa ser feito para que você tenha uma visão muito clara. Eu lembro de um cliente nosso que falou uma vez, isso ficou na minha cabeça,
que ele falava que a ferramenta era como uma bússola. Se ele não tem a bússola para ele saber onde ele precisa chegar, qualquer lugar ele vai. Para onde o vento tocar ele, ele vai. Ele vai naquela direção. Só que ele não vai chegar onde ele quer, onde ele espera, onde ele precisa nos resultados. Se você tem uma expectativa de uma conversão alimentar, de um adensamento preciso, de um ciclo de produção, de um custo por quilo do teu pescado que te dê um bom resultado financeiro, te digo que sem a tecnologia você não vai conseguir, não. Tá? E aí eu chamo o meu amigo Wesley para falar mais uma vez da realidade no campo, de como ele vem aplicando, de como ele vem trabalhando com os produtores, para ajudar eles a controlar a produção deles, desde o controle intrínseco até o avanço para uma planilha, até mesmo o uso de uma ferramenta como a nossa. Está contigo, Wesley? Vamos lá. Maurício, parabéns, viu? Você é vencedor. Trabalhar com dourado realmente é um grande desafio. Parabéns pela pessoa que você e desejo sempre o melhor, tá bom? E depois ensine um pouquinho para nós também. Ensine a gente a trabalhar com ele. Então, vou trazer aqui um exemplo da caneta azul, mas não é do Manuel Gomes, não, tá? Da BIC, né? Às vezes, é bom fazer o básico bem feito, né? Nascer a propaganda da caneta, da BIC. Perfeito, básico bem feito. Fez o básico bem feito, tecnologia, gente. Hoje eu não vejo, né? Até por isso que eu procurei a Aquabit, graças a Deus conheci a Aquabit e o Ailton, uma pessoa fantástica. Assim, a gente identificou a pessoa, o perfil, as características, definiu os processos, está fazendo o básico bem feito para otimizar. Hoje, qualquer atividade agropecuária, piscicultura não seria diferente, tem que ser com tecnologia. Lembro-me bem que ano passado nós conseguimos, né, ajudar no dia de campo, primeiro dia de campo do município de Matinha, né? A gente conseguiu ajudar nesse dia de campo, eu fui um dos palestrantes, o Francisco Medeiros, Peixe BR, também participou, foi muito legal, foi muito bacana mesmo. E aí, a missão era falar sobre tecnologia. E aí eu fui falando um pouquinho de como que a tecnologia foi chegando ao campo e avançando, e os benefícios, porque parece que quando chega na atividade rural, a tecnologia é algo à parte, e eu vejo o contrário. Hoje, na zona rural, nós temos internet, nós temos smartphone, e nós temos todas as possibilidades que antes era só do meio urbano. Então, já comecei... Só das indústrias, né? Só da indústria, né? Só da indústria. Comecei a passar para os produtores que trabalham, né? Principalmente esse grupo específico, que é um grupo seleto de pessoas fantásticas e bem sérias, né? No que desempenham, e chegou o momento da gente entrar com tecnologia. Wesley, que tecnologia? Vamos lá. A gente já está trabalhando aí perto dos 8, 9 anos, você jogando a ração no braço. No braço. Você sabia que existe um equipamento que você pode colocar, conectar ao seu smartphone, você vai apertar um botãozinho e ele vai alimentar para você? Então, a gente começou a instigar essa curiosidade e começou a apresentar as tecnologias, né, vigentes, existentes. Primeira, gestão, gente. A gente, como o Maurício falou, antigamente, gostei que você falou assim, rotina. A gente escrevia as rotinas mesmo, né? O protocolo começa aí. É escrever o que você está fazendo, para a gente comparar o que a ciência está dizendo, tentar ajustar, encaixar, otimizar, para poder executar. Hoje, a gente tem acessibilidade, acesso a sistemas de gestão, como é o sistema da Aquabit, né? Foi o que eu busquei como solução para a gente poder avançar, porque a gente precisa otimizar
né, o processo, a gente precisa otimizar o tempo para poder pensar em novas tecnologias, em avanços, e aí produção e pós-produção, né, da porteira para dentro como da porteira para fora. Então, a gente sentiu a necessidade de avançar e também percebeu que sem as tecnologias, né, que já são aplicadas em outras áreas, até outras atividades do meio rural, né, ainda não estavam sendo aplicadas na piscicultura. Essa é a discussão, essa é a tentativa, essa a motivação para o avanço agora. A gente já está nessa fase do básico bem feito, agora entrar com gestão informatizada, que é o que eu tenho passado especificamente para esse grupo de produtores, e junto a isso, a gestão informatizada, entrar realmente com tecnologias, equipamentos vinculados a sistema que consiga nos dar mais tempo para pensar, né, estrategicamente, né? Estrategicamente. Obrigado. Realmente, a gente chegou nessa fase com esse grupo. Alguns outros a gente ainda precisa, né, continuar com a rotina de fazer o básico bem feito para a gente avançar. Então, nós estamos aqui nesse período de transição, tá? E aonde eu sou convidado, aonde eu tenho a oportunidade de falar sobre atividade, sobre a piscicultura, eu já tenho começado a falar do que existe, né, de como está a piscicultura no Brasil, como está a piscicultura fora no Brasil, a aquicultura de forma geral, para que não se torne algo distante. Tive a oportunidade de conversar com alunos do curso técnico de piscicultura do IFMA, né? O momento com eles, e aí fui falando das possibilidades de a gente trabalhar na piscicultura, tecnologias. Eles ficaram maravilhados como avançou. Como avançou. Realidade, né? Não é especulação, é realidade. Já é realidade, né? Então, a gente está nesse momento aí de realmente, assim, necessidade, né? Não é mais opção. Quem quiser se manter no mercado, a gente precisa atentar. Eu, enquanto tecnologia, né, o Wesley me apoia bastante também, ele sabe, como eu sou, minha área é tecnologia, né, sou formado na área de TI, então eu respiro tecnologia o tempo todo, e estou buscando cada vez mais tecnologia para a área da agricultura, né, então desde inteligência artificial, integração entre equipamentos, IoT, já desenvolvemos o protótipo que conecta balança de pesagens a alimentadores, balança de pesagem para as despesca, para que essas informações venham direto para a plataforma, e sem falar nas que eu já venho trabalhando e desenvolvendo, também outras que existem no mercado, né? Integração de sonda de parâmetro, de qualidade de água já direto com os aeradores, diminuindo isso o custo com energia, isso é realidade, gente. Integrada também com os arraçoadores para reduzir a quantidade de ração conforme o nível de oxigênio ou temperatura da água. Isso é realidade hoje, isso é tecnologia. E isso facilita, né, vai de encontro à otimização de resultados. Então, a aquicultura no Brasil, ela já existe essas tecnologias, claro que é investimento, e aí o Wesley falou um termo aí que é realista e tem que ser dessa forma, o básico bem feito primeiro. Eu vou começar uma produção, já vou automatizar tudo. Muito cuidado, muito cuidado. Aprenda o processo primeiro, faça o básico bem feito. Por isso que eu comentei um pouco mais cedo sobre o nível de maturidade, que quando eu converso com um cliente da gente, ou um futuro cliente da gente, o primeiro entendimento que a gente busca entender dele é esse: qual é o nível de maturidade dos teus processos, do seu enquanto mindset, enquanto cabeça, enquanto pensamento, e o que você usa de tecnologia. Porque a gente, lá um período atrás, a gente enxergava de trazer muita tecnologia para o produtor. E aí o produtor olha para esse arcabouço de tecnologia e fala: meu Deus, eu vou usar o quê? O que eu vou colocar dentro da minha produção? Que bicho é esse? Entende? Então, dar aquele passinho atrás e entender a realidade dele, o momento dele, o que está na cabeça dele, para começar degrauzinho por degrauzinho, fazer primeiro o básico bem feito.
e aí avançar no processo, e até mesmo ele chegar no ponto que ele sonhava, que ele esperava de automação, de uso de tecnologia na produção dele. Vai lá, Maurício, nos ajude. Dentro do que você estava falando aí, na questão de tecnologia e processo, né, principalmente questão tecnológica, né, nós estávamos conversando, eu e um amigo meu, há uns 8 anos atrás, que também é psicultor, infelizmente ele acabou falecendo, né, e a gente conversava e a gente dizia assim, cara, se a gente não se atualizar, se a gente não se sofisticar e não se modernizar, a gente vai deixar de existir. Eu contei para ele o seguinte, que, cara, quando eu era guri, eu tô com 54, vou fazer 54, ia vir alguém na nossa casa, ia ser uma visita, cara, a gente ia ter galinha no almoço, não era carne, era galinha, vai ter galinha. Bom, mas vamos fazer galinha porque fulano vai vir, entende? Isso não é muito longe, cara. Vamos É um prato nobre, um prato nobre. E hoje, a galinha é a coisa mais barata que nós temos. Uma das carnes mais baratas que nós temos. E é o que eu estava dizendo para ele, cara, do jeito que a psicultura está evoluindo e que todo mundo que busca tecnologia está evoluindo, nós não vamos conseguir ter condições de entregar um peixe no mesmo valor que vai ter ali na gôndola do mercado, sei lá como é que se chama, ali no mercado, na prateleira. Então, a gente tem que ter... Tem duas formas de a gente conseguir disputar mercado. Preço, né? Ter preço e qualidade. Qualidade é fácil a gente conseguir qualidade tendo um bom cuidado, mas se a gente não tiver desenvolvimento e tecnologia, a gente não consegue preço. Porque Exatamente. tu vai gastar mais luz, né? Tu vai perder tempo, tu não vai ter o crescimento dentro do ciclo, né? Então, acho interessante isso que tu falou, é muito importante. Obrigado. Massa, Maurício. É isso aí, cara. O Rafael também, eu aprendo muito com vocês, aprendo demais. O Rafael, ele falou um termo, cara, que ficou fixado na minha mente, é janela de tempo. Aí o Maurício falou do ciclo de produção, aí eu lembrei desse termo, janela de tempo. Cada realidade, cada produção tem que ter muita clareza sobre a janela de tempo do seu ciclo, exatamente porque o dinheiro está correndo ali. Então, uma semana a mais, velho, é muita se coisa. tu levar para a ponta do lápis ali, vai fazer diferença. Vai lá, Wesley. Maurício, muito bom o teu exemplo. O que eu costumo dizer aqui para os produtores é assim, nós precisamos nos atualizar, tá? Porque, querendo ou não, nós vamos passar por este momento da necessidade, né? O mercado em si, né? A realidade atual nos exige, né, melhorias técnicas e tecnológicas. Os institutos, as universidades estão em pesquisa, a indústria desenvolvendo, e a gente precisa aplicar para ter melhores resultados, né, otimizar a produção. Sempre assim, eu apresento o que eu conheço, né, e o que eu sei que realmente está funcionando para eles, mas sempre respeitando o nível de poder de investimento, né? Aí volta pessoas, né? O nível de entendimento realmente para aplicar aquilo, a gente vai sempre tentando ajustar. Mas hoje eu não vejo uma alternativa tipo, eu posso ou não posso usar, né, de tecnologia. Um projeto iniciado, você pode até dar uma segurada, mas partiu para um mercado, né, competitivo, saiu do mercado regional, você está pleiteando, né, mercado internacional, não vejo como a gente trabalhar hoje qualquer atividade, não é só piscicultura, não, sem utilizar do que melhor se tem hoje, né, para produzir. Assim, sou bem sincero com os amigos que estão presentes ainda. É um processo que a gente, como você falou, a gente precisa realmente buscar essa atualização, porque senão a gente vai ser pressionado, vamos ser amassados e arriscados sermos expulsos do mercado, da Show de atividade. bola, Wesley. Show de bola.
Meus amigos, que papo maravilhoso. A gente daria de estender muito mais falando, né? Mas a hora não espera, o tempo passa. Quero agradecer de coração Wesley, Maurício, Giluto e todos os outros que participaram aqui, principalmente o Wesley, que aceitou aí o convite para estar explanando esse assunto gostoso aí. E tenho certeza que outras pessoas vão assistir esse material que a gente está produzindo, vão aprender conosco, vão aprender com o Maurício, e te agradecer a comunidade Aqua, que vem fazendo grande diferença aí na vida de muita gente também, levando relacionamento, levando conhecimento, levando negócios, pessoas realizando negócio através da comunidade Aqua. Dayana, tu quer fazer aí o encerramento? Deixa eu só passar a palavra logo ali para o Wesley, para ele fazer a conclusão dele. Pode falar, Jorge. Opa, não, pessoal, era já nos finalmente mesmo, né? Só para agradecer aí a visão de vocês, tá? Foi maravilhoso. A gente deu para perceber aqui perfeitamente Será que Jorge caiu? diversas situações, né? Quem está porteira aberta, quem está aí porteira fora. No caso, tá dando para ouvir, pessoal? Opa, Voltou. tá dando para ouvir? Dá Tá, sim, já. tá. Beleza? Pois é. Tá dando umas trancadas Pois aqui, é, mas era eu só tô para te agradecer escutando. mesmo essa visão de vocês, né? Eu estou aqui Obrigada no pela interior do participação Maranhão, também, né? tá? Por nada, valeu. Acho que esse tripé aí conseguiu exemplificar bem, resumir o que é a piscicultura aí pra gente, tá? Obrigado aí pela visão de vocês, mais uma vez. Valeu, Jorge. Vai, Wesley. Considerações finais. Então, amigos, muito bom. Obrigado pelo convite, Ailton, Daiane. Bom conhecê-lo um pouquinho mais, viu, Maurício? Eu sempre vejo ali na comunidade alguns comentários. Jorginho, meu irmão, obrigado por ter participado. Você tá gordinho, tá bochechudinho, né? Tá comendo muita farinha pro lado daí, né? Bom demais, gente. É só agradecer, foi um prazer mesmo. Espero ter contribuído. Contem comigo mais vezes, se for possível, tá bom? De coração, muito bom. Forte abraço a todos, uma ótima noite de quinta-feira, um ótimo final de semana. Que Deus abençoe a todos. Muito rico esse bate-papo. Muito feliz mesmo em poder participar. Só faltou o peixe, o camarão e a cerveja, que o Ailton prometeu lá no início. Mas é isso aí, pessoal. Obrigada pela participação de vocês. É um tempo que a gente tira aqui na nossa última semana do mês, né, para aprender, para fazer experiência. Sempre quando o Maurício participa, ele traz muita coisa para a gente, muito aprendizado. É igual a gente falou, é um menino que está aí na piscicultura, né, mas tem muito para ensinar para a gente. Obrigada por você estar participando até agora e até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite. Bom descanso para Tchau, todos. pessoal. Abraço aí. Tchau. Valeu, pessoal, boa noite, obrigado.